Qual é o apelo feito por Deus aos que não estão na igreja certa? Então, você já deve ter percebido que essa igreja, ela tem linhas bíblicas de pensamento. Ela não pensa nas coisas da Bíblia fora daquilo que está escrito. Sempre tudo está escrito. E é por esse motivo que sempre eu falo para vocês, não acredite em mim. Acredite naquilo que está escrito na palavra de Deus. Vá buscar, vá ler. É por isso que eu apresento as perguntas aqui para vocês com os versos bíblicos, porque eu poderia muito bem chegar e falar para vocês e não provar nada. Eu poderia muito bem enrolar vocês aqui, falar o que eu quisesse e não colocar a referência do texto bíblico. E aí vocês terem que procurar sozinhos. Mas não, não. Deus não ensina assim. A mensagem de Deus diz que a gente deve mostrar para as pessoas aquilo que está escrito na sua palavra. Deve levar as pessoas a entender a Bíblia. Então eu posso dizer para vocês que sim, existe uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Que sim, existe uma igreja que tem o dom de profecia, recebeu esse dom. E Jesus Cristo foi aquele que orientou o profeta responsável por passar a mensagem para os últimos dias. Sim, existe uma igreja cujo sinal de Deus nela é o dia sétimo, é o sábado. Existe uma igreja que preserva a saúde dos seus membros e que preza por ela. Existe uma igreja que prega toda a Bíblia e não somente parte dela. Existe uma igreja que fala que o retorno de Cristo será visível para todo o povo, nação e tribo e língua. E existe uma igreja que é o movimento mundial e que prega para todos ao redor deste mundo. Esta igreja é a igreja dos adventistas do sétimo dia. Eu estou nesta igreja porque é a igreja que prega a mensagem verdadeira, a mensagem certa. Muitos por aí são irmãos em outras igrejas. Sabia disso? Porque muitos por aí estão pregando aquilo que verdadeiramente está escrito na palavra de Deus. Estão irritando irmãos da própria igreja. Por quê? Porque estão começando a ler a Bíblia, ler a palavra e perceber que as verdades que estão escritas nela estão sendo derrubadas por terra pelas suas igrejas. Estão percebendo isso. Eu não preciso vir aqui no YouTube mostrar vídeo para vocês, falar da Bíblia. Eu não preciso vir aqui pedir para que vocês se batizem na minha igreja. Eu não preciso fazer isso. Porque o próprio Deus, ele está agindo no coração das pessoas. E vai chegar um momento onde vocês que estão me assistindo, mas que ainda não são desta igreja, vão se juntar a ela. Porque além desta igreja que é visível, que está em todo o mundo fazendo esse trabalho, existe uma igreja invisível. São aqueles que seguem os mandamentos de Deus, são aqueles que creem em toda a Bíblia e que estão espalhados em várias congregações ao redor deste mundo, em várias outras denominações e até mesmo dentro do próprio satanismo, tem pessoas que um dia se juntarão a esse grupo de pessoas. E olha só o que é que Deus fala a respeito das pessoas que não estão na igreja certa. Você que aprendeu as coisas que foram dadas nesse estudo daqui, essa mensagem é para você. Preste bastante atenção. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23, olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente,
Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Jesus está dizendo, há pessoas que estão dizendo que curam, há pessoas que estão dizendo que profetizam, que falam em línguas, mas que ele dirá, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. E sabe por que isso? Porque muitas dessas pessoas fazem esse tipo de coisa sem estar sendo orientadas pelo poder do Espírito Santo. Porque é através dos frutos, é através de cumprir a vontade do Pai que essas pessoas demonstram se verdadeiramente elas estão servindo a Cristo. João capítulo 10, versículo 16. João 10, verso 16. Olha só. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho apenas e um só pastor. Só haverá um rebanho e um pastor. Você quer fazer parte das ovelhas de Cristo? Então, nesse momento, pare para refletir como está a tua vida na congregação onde você está, na igreja onde você está. Pare para pensar se tudo aquilo que eu falei aqui está sendo cumprido por ela. Se não, advirta aos seus irmãos, mostre a palavra de Deus para eles. Faça a mesma coisa que Lutero fez quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Agora, Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Apocalipse 18, verso 4. Olha só. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não praticardes os seus flagelos. A mensagem de Apocalipse 18 está dizendo para nos retirarmos da igreja que serve ao inimigo, para nos retirarmos da igreja que não está cumprindo aquilo que está escrito na Bíblia, nos retirarmos da igreja que não fala dos mandamentos de Deus como uma lei ainda vigente, mas fala deles como uma lei que foi abolida. Está errado. Nenhum mandamento foi abolido. Cristo veio a essa terra para cumprir os mandamentos. Se você observar a vida de Cristo, nunca, mas nunca, deixou de demonstrar que os mandamentos ainda estavam válidos. No momento em que Cristo morre, o mandamento que foi anulado, os mandamentos que foram anulados, foram as leis cerimoniais. Não era mais necessário sacrificar nenhum animal, porque o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo, ele morreu por nós. Ele teve os cravos pregados nas mãos. Nós precisamos respeitar o sacrifício de Cristo. Nós precisamos seguir aquilo que Cristo nos pediu. Precisamos ser verdadeiros filhos de Deus. Que o Senhor ele nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que Ele nos ajude verdadeiramente a entendermos a Sua palavra, a termos o gosto de lê-la todos os dias. Nós precisamos ler isso aqui. Este livro está presente em todos os lugares do mundo. Há lugares onde esse livro foi rasgado, queimado, mas tem pessoas guardando de uma em uma folha. Tem pessoas guardando os capítulos separados para poder ler no momento oportuno, para poder memorizar os versos, para falar para outras pessoas. Você precisa entender a importância que tem ler a Bíblia. E o Senhor, Ele te dê esse discernimento e esse entendimento. Que o Senhor te dê esse gosto pela leitura da palavra de Deus.